Tá na hora, né? Gente, um oi geral, tudo bem? Muitas caras novas aqui. Quem está vindo pela primeira vez, por favor, se apresente. De cima, né? Adriana, de onde, Adriana? Aqui perto? Te trouxe. Bem-vinda, querida. Bem-vinda. Fabiana, de onde, Fabiana? É amiga da Yara? Sim. Ah, muito bem. Seja bem-vinda, Fabiana. Mais alguém? Pois não? Então, meu nome é Dora, eu sou tia da Júlia. Ah, sim, seja bem-vinda, Dora. Muito bom. Vamos fazer a nossa prece, o João Pedro vai orar em nome de todos nós. Nosso Deus, nosso Pai, de eterno amor, de eterna misericórdia, de eterna justiça, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso mestre, o nosso pastor, o nosso Salvador, todos nós nos reunimos aqui nesta noite. Sempre, Jesus, rogando a tua bênção, a tua paz aqui conosco. Sempre, mestre, todos nós desejando entregar-te os nossos melhores sentimentos, todo o nosso amor. Desperta-nos, Jesus, mais uma vez, o nosso estudo aqui, o raciocínio, para tudo aquilo que o Senhor tem a compartilhar conosco, hoje através do Geraldinho, da Júlia, porque todos nós, mestre, queremos muito escalar os degraus da cultura, do amor, para que um dia, na imortalidade vitoriosa, ao teu lado, todos nós estejamos inseridos numa realidade de extrema, profunda sabedoria, do amor infinito ao teu lado. Nós queremos, Jesus, mais de ti. Nós precisamos muito, mestre, dos teus postulados para equilibrar as nossas vidas aqui na Terra. Nós ansiamos, todos nós, por rearticulação no espaço, no tempo, para construir um futuro mais feliz. Nós pedimos nesta noite, Senhor, por nós mesmos que estamos aqui no Saber Amar, que é um educandário para as nossas almas, e por todas as pessoas que estão sofrendo nas ruas, nos asilos, nos presídios, nos hospitais. Nós nos lembramos agora das mães que estão desesperadas, com problemas com seus filhos. Lembramos dos nossos irmãos e irmãs que perderam as esperanças nos dias do porvir, desejando, mestre, para todos nós, sem exceção, a tua paz caindo sobre as nossas cabeças, entrando nos nossos corações e trazendo-nos a certeza de que tudo passa aqui nessa terra. É uma terra, sim, de muitas dores, de muitos desafios, mas acima de tudo, Jesus, está a nossa esperança no teu nome santo, Jesus Cristo de Nazaré. É aqui, mestre, com muito amor, com muita gratidão, com muita felicidade, que todos nós reconhecemos que são teus o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Assim seja, graças a Deus. Bom, gente, hoje o estudo vai ser em parceria, mais com ela do que comigo, tá certo? É o estudo de número 39, a Julia Lindon vai nos ajudar. E a gente está estudando justamente as antecipações científicas na revelação espírita. E hoje eu vou só dar o start aqui do livro Evolução em Dois Mundos, de Chico Xavier, pelo Espírito de André Luiz. Semana passada nós falamos, semana que vem a gente vai falar sobre as mitocôndrias. E nesse livro, né, aqui tem algumas capas deles, a mais antiga, a do meio e a mais atual. André Luiz vai tratar de um assunto muito interessante. Esse livro o Chico recebeu em 1958, portanto, bem antes das descobertas científicas mais recentes, que vão confirmar exatamente isso. Ele vai falar que o controle da célula não está no núcleo. Na época todo mundo achava isso, que o núcleo era a organela que gerenciava toda a célula, mas a organela mais importante é essa aqui, pequenininha aqui, ó,
que é a mitocôndria, que é o nosso assunto de hoje. Essa usina de forças que une o nosso espírito, através dos corpos espirituais, ao corpo físico. Tá? Vamos ver o que ele diz. Travou. Essa é a mitocôndria. Aqui, não é? E lá no capítulo 7, ele vai dizer assim: por intermédio das mitocôndrias, e novamente eu vou reafirmar, naquela época a ciência terrestre não sabia a importância das mitocôndrias. Então nós estamos diante de uma revelação espiritual antecipatória de uma realidade científica que só viria muito mais tarde, tá? Por intermédio das mitocôndrias, que podem ser consideradas acumulações de energia espiritual em forma de grânulos, assegurando a atividade celular, a mente transmite ao carro físico a que se ajusta, durante a encarnação, todos os seus estados felizes ou infelizes. Veja aqui, é uma coisa assim, extremamente compacta, muito densa de informações e muito rica de revelações científicas e espirituais. Por quê? Porque ele aqui está revelando que a mitocôndria é uma acumulação de energia. Então, é uma usina de força. Né? É uma usina de força. Cada célula vai ter várias mitocôndrias. Não é isso, Júlia? Sim. Várias mitocôndrias. Então, essa usina de força, ela se divide internamente em grânulos. Depois, semana que vem, eu vou trazer uns filminhos dela funcionando, tá? Ela se divide ou se subdivide em grânulos. É ela que assegura a atividade celular. Olha só. Ou seja, sem ela, a célula não funciona. E a Júlia vai falar para nós aqui, daqui a pouco, que inclusive ela não era da esfera da célula, ela foi absorvida pela célula no curso da evolução. Veja como que o planejamento divino é perfeito, não é? Dentro da evolução. Então, é a mitocôndria que assegura a atividade celular. E através dela, que a nossa mente, veja bem, a nossa mente é o espírito, né? O espírito imortal que nós somos, todos os seres vivos são, a mesma coisa acontece com o Nero aqui. Dentro da evolução canina dele, a mentezinha dele também se utiliza das mitocôndrias das células dele, do corpo dele, para transmitir, então, a energia mental de cada ser, não é? No nosso caso de mente humana, nós vamos transmitir para o nosso corpo físico, ou seja, para as nossas células, né? O que é o corpo físico? Um conjunto de órgãos, não é? Um conjunto de sistemas que funcionam perfeitamente coordenados pelo nosso cérebro, mas se a gente for cada vez diminuindo mais o nosso foco, no sentido do microcosmo, cada órgão vai ser subdividido em células, não é isso? E cada célula vai ser subdividida em orgânulos. E um desses orgânulos é a mitocôndria. Então, o que André Luiz estava revelando? Que é através da mitocôndria que nós transmitimos os nossos estados interiores de sentimento, de emoções para as nossas células corporais. Ou seja, isso é a base da epigenética. A nossa mente transmite ao nosso corpo físico
os nossos estados mentais ou sentimentais, felizes ou infelizes. Por que processo isso se dá? Equilibrando ou conturbando o ciclo de causa e efeito das forças por ela própria libertadas nos processos endodérmicos mantenedores da biossíntese. Pô, aí fundiu minha cabeça, né? Alguém aqui entendeu? Só a Júlia entendeu, né? Solange, vem cá, Solange. Então, olha só, mas vamos pensar da ótica espiritual, porque a ótica física a Júlia vai trazer para nós. Mas da ótica espiritual, o que ele falou antes? Que a gente transmite, a nossa mente, o nosso espírito, transmite para o nosso corpo, ou seja, que se subdivide em células, né? São 1 trilhão de células para cada quilo de nosso corpo. Cada um faz o cálculo de quanto pesa e sabe quantos serzinhos estão sob o seu comando mental, não é? E neste caso, os nossos estados felizes ou infelizes podem equilibrar ou conturbar o nosso corpo físico, concordam? Então, quem, em última análise, provoca em nosso corpo físico, doença ou saúde? Nós mesmos. Seja nesta ou em outra. Ou de outras vidas, quando é kármico, vamos dizer assim, a predisposição genética já vem de antes da reencarnação, não é? Mas aqui, nessa vida, a gente também modifica o nosso corpo para melhor ou para pior. Tudo vai depender do nosso estado mental. E aí essas forças, né, é um ciclo de causa e efeito das forças que são liberadas ou libertadas pela própria mente humana, não é? E que vão atuar nos processos mantenedores da nossa vida. A biossíntese é a nossa vida, tá certo, Solange? Sim. Certíssimo? Então, nós vamos chegar, então, na parte científica atual. Quem quiser estudar mais está no livro Evolução em Dois Mundos, capítulo 7. E o que a ciência vai, então, descobrir depois do livro? Vai descobrir exatamente isso, a função da mitocôndria de gerar energia, olha aí, a usina de forças, ocorre através do processo conhecido como respiração celular. O processo consiste em oxidar moléculas, geralmente derivadas da glicose presente no citoplasma, e converter a energia gerada dessa oxidação para a formação de moléculas carreadoras da energia ou de energia como ATP. Então é como se cada mitocôndria fosse, apenas fazendo uma comparação, como uma usina hidrelétrica, não é? Dentro de cada célula, são várias dentro de cada célula, e essa usina hidrelétrica criando o quê, gente? Processando a nossa energia mental e transformando a nossa energia mental em energia eletromagnética mantenedora da vida. Ok? Então, com vocês agora, Júlia Lino. Pode ficar, querida, pode ficar. Você pode... Você já tem? Eu já tenho. Vamos lá, gente. Primeiramente, nossa, que responsabilidade em falar depois do Geraldinho, né? Jesus. Mas, dando continuidade ao que ele está falando na questão espiritual, é crucial a gente entender a importância das mitocôndrias na nossa vida. Porque, ao contrário do que todo mundo pensa, que a gente aprendeu há muitos anos nos livros de ciência, que a mitocôndria é uma usina de energia, a mitocôndria é muito mais que uma usina de energia. Ela é, que eu faço uma comparação, ela é um hub. É um hub de um computador gigante, onde ela vai controlar absolutamente tudo que acontece na nossa célula.
ela vai controlar desde a multiplicação, a produção hormonal e até mesmo a morte da célula. Isso é de inteira importância. Então, você imagina você gerar um desequilíbrio na sua mitocôndria. Não existe um único órgão que ele não vai ser afetado. Os principais afetados, pensa bem, são nossos músculos, os nossos tecidos musculares e o nosso cérebro. 20% da nossa energia do corpo, ela é utilizada pelo nosso cérebro. Então, se você afeta a sua energia, você está afetando a sua questão mental, você está afetando a sua questão muscular, você está afetando o seu coração, você está afetando o seu pulmão, você está afetando todo um sistema perfeito que Deus criou, né? Então, é justamente o que eu estava falando. Ela é um hub metabólico, né? Ela vai controlar. Se a célula está com uma patologia, ela vai determinar que a célula seja destruída. Se você está com um desequilíbrio no seu cálcio, ela vai fazer a homeostase do cálcio dentro da célula, porque o cálcio em excesso faz mal. Cálcio faltando, você não faz uma contração muscular, você não faz uma transmissão neural. Parece tudo muito simples, mas está tudo dentro da mitocôndria. E o que é muito interessante da gente observar? Que a gente tem toda uma evolução. A primeira vez que ouviu falar em mitocôndria foi em 1850. Quando você vai falar da mitocôndria como um grânulo, que era por conta da sua aparência, que vem do grego, fio e grânulo, foi em 1898. Mas você vai descobrir que a grande sacada da mitocôndria, que ela tem um DNA próprio apenas em 1963, ou seja, pós André Luiz. Isso é a coisa mais fantástica, porque quando você descobre o DNA próprio da mitocôndria, isso muda completamente a figura. Você passa a entender a mitocôndria como um ser que habita suas células e ainda por cima gerencia todo esse sistema. Aí que vem, eu acho fantástico, a teoria endossimbiótica. A Fran Hill, que eu fui falando nos meus slides, eu acho tudo fantástico. Eu acho muito fantástica a teoria endossimbiótica, porque nós tínhamos, na evolução do planeta, primeiramente, o oxigênio ele era tóxico. E a célula ancestral, ela precisava sobreviver. E ela precisava evoluir, transformar novos músculos, ser capaz de produzir um cérebro. Isso demanda muita energia, isso demanda muita multiplicação, isso demanda muito esforço. Vocês pensam bem, bilhares de anos atrás nós éramos uma célula ancestral que produzia transformava energia com 2 ATPs, que é a respiração com ausência de oxigênio. Nesse meio tempo, ela descobre quem? Uma bactéria aeróbica, que hoje é a mitocôndria. Essa bactéria, ela se une à nossa célula ancestral por endossimbiose. O que é? Ela consegue proteção e ela permite que essa célula produza energia 15 vezes mais. Então, ela passa a pegar o oxigênio, que era considerado tóxico, e reverter ao seu favor pela evolução do planeta, dos seres. Porque hoje as mitocôndrias elas existem em todas as células que são eucarióticas, ou seja, desde o nero, a nós, as plantas, toda essa evolução precisou da mitocôndria. E como que a gente tem certeza? Quais são as evidências mais fortes sobre isso? Primeiramente, ela tem uma dupla membrana que mostra que ela foi envolta e a membrana interna é a membrana original da bactéria. Ela tem um DNA próprio que não tem a ver com o nosso DNA celular do nosso núcleo. E ainda por cima, ela tem uns ribossomos que são iguais ao de uma bactéria, do mesmo tamanho. O ser humano, a gente tem um ribossomo do tamanho 80S. As bactérias têm um 70S. O
que são iguais da nossa mitocôndria. E o mais impressionante de tudo, os ribossomos da mitocôndria são tão afetados pelo antibiótico quanto as bactérias. Então, é a mesma ideia. Isso são o que enfatiza a teoria endossimbiótica e prova que veio uma bactéria. Diminui a energia. Então, aqui, por exemplo, a gente tem a mitocôndria com a sua membrana externa, que é a membrana que ela foi fundida à célula ancestral, a membrana interna, que é uma membrana já muito seletiva, não é tudo que passa por ela, e ela tem as cristas, que são onde ocorre toda essa produção de ATP. Igual o Geraldinho falou, é uma usina. Os prótons e os elétrons vêm exatamente nessa crista e através da enzima ATP sintase, que vai funcionar como uma turbina para produzir o nosso ATP, que é a moeda de troca de todo o nosso corpo. Você me corrige se eu estiver errada, tá, Solange? Isso mesmo. Certinho. E dentro da matriz que a gente vai ter os nossos ribossomos, o DNA mitocondrial e tudo que faz a nossa organela funcionar. E o que vem a parte importante, né? Então, ela vai fazer alguns tipos de produção de energia. A gente fala que a mitocôndria ela é flex. A mitocôndria ela é flex. Por quê? Ela vai fazer a glicose vai usar a glicose pelo ciclo de Krebs. Ela vai fazer a desaminação utilizando aminoácidos, a beta-oxidação, que ela usa o ácido graxo, que é a nossa gordura. É só com a beta-oxidação que a gente perde a barriguinha. Não adianta ficar puxando peso na academia, que se não ativar as mitocôndrias, a barriga não sai. É só com a caminhada e com a corrida. Você estudou, né, Júlia? É. Por causa da barriga. Por conta da barriga. Isso. E a principal, que é a fosforilação oxidativa, porque ela justamente ela acontece, que foi o que eu expliquei, dentro das cristas, e ela torna ela extremamente mais eficiente. Pensa bem, você sai de 2 ATPs para a variação de entre 30 e 32 ATPs. São 15 vezes mais de produção de energia. E uma coisa muito interessante que a gente não pode deixar de falar, que é a produção dos ROS. O que são os ROS? O ROS, quando você pensa na mitocôndria como uma usina, ele é a fumaça. Ele é o que sobra. Algumas pessoas falam muito dele como os radicais livres. Todo radical livre é um ROS, mas nem todo ROS é um radical livre. Então, por isso que todo mundo fala assim, se correr exige demais, vai liberar muito radical livre e vai envelhecer. É por conta disso. Porque todo mundo, eu acho que o mais comum entre todo mundo aqui é o radical livre. Só que a gente tem que entender que ele nem sempre é ruim. Ele é muito importante para uma sinalização, inclusive, de defesa da nossa mitocôndria. Por quê? Ele significa que está tudo funcionando. Se você tem uma usina que está gerando fumaça, você entende que está tudo funcionando de forma eficaz. Agora, se está saindo fumaça demais, já começa a ficar tóxico. E aí que a gente começa a identificar as mitocondriopatias, a gente começa a identificar o Alzheimer, o Parkinson, a diabetes. Aí sim a gente começa a falar dos desequilíbrios da nossa mitocôndria. Ô, Júlia, é bom mencionar justamente isso, porque quando há esse desequilíbrio, há o estresse oxidativo. Exatamente. Né? Isso. E esse excesso dessas moléculas, né, reativas de oxigênio é que causam vários processos, né, que você acabou de mencionar na célula, e muito também os processos inflamatórios. Exato. Né, porque esses radicais livres é necessário que haja um balanço, né, uma homeostasia, né, um equilíbrio. Se isso passa, então, por exemplo, um estresse celular, que pode ser causado por diversos fatores,
com certeza, através da nossa mente adoecida, Exato. né, a gente vai aumentar a produção dessas espécies reativas de oxigênio. Né? Exatamente. Então, é isso que é onde que começa a ficar doente. Né? Exatamente, é aí que você começa a E ficar as doente. inflamações, principalmente, também. Você imagina justamente o que o Geraldinho falou, André Luiz fala. Então, se você está passando desequilíbrio para a sua mitocôndria, isso é um início de desequilíbrio. Você está fazendo... Imagina só, a sua mitocôndria vai ficar desequilibrada, ela vai começar a produzir menos ATP e muito mais fumaça, muito mais estresse oxidativo. Então, você passa a ter uma ineficácia da sua organela, mas com muito mais toxicidade. E, além do mais, vai muito mais longe, que aí você começa a afetar todas as outras organelas. Exatamente. Principalmente, por exemplo, no caso você mencionou dos ribossomos, né? Que eles são responsáveis pela síntese proteica. Isso. Então, quando a gente tem um estresse ou algum processo que a célula, ou às vezes uma morte celular, que cientificamente a gente chama de apoptose, Sim. que é uma morte celular programada, Sim. por diversas razões, porque às vezes a célula chega à conclusão, tipo assim, bom, é melhor eu morrer, né? Eu vou acabar com essa célula que tem que morrer porque realmente está atrapalhando o conjunto maior. Estou falando de uma maneira mais simplória. Sim. Então, realmente, assim, várias coisas vão acontecendo e vão afetando as outras organelas. Exatamente. Então, uma síntese de proteína desregulada é tudo que você não precisa na sua célula. Exatamente. Entendeu? Aí você vai ter proteínas mal formadas, porque elas precisam de ser sintetizadas, né, e serem formadas de maneira tridimensional correta. Isso não acontece e vai causar outro estresse e vai causar várias doenças e o desequilíbrio da célula. Exatamente. Exatamente. O pessoal está perguntando aqui, o que é ATP? ATP, Adenosina trifosfato. adenosina trifosfato, é a moeda de troca produzida no seu organismo. É tudo que o seu organismo precisa para fazer as atividades dele para sobrevivência, ele usa o ATP. A apoptose. Então, aqui. Então, justamente como a gente estava falando, a sinalização que a mitocôndria faz para toda a célula, né? Ela faz todo esse controle celular. Então, igual a Solange falou, se ela está vendo que tem uma célula defeituosa, com algum problema que não está, que está gerando um desequilíbrio naquele organismo, ela manda para o citoplasma da célula o citocromo C, que ele é como se fosse um botão de autodestruição que vai desencadear uma série de reações que vão causar a morte celular. Então, você imagina você ter um desequilíbrio na sua mitocôndria que passa a não responder a uma apoptose. Você passa a ter dentro do seu corpo diversas células que não estão funcionando, que estão com alguma deficiência, até mesmo se multiplicando. Então, olha o problema de você gerar um desequilíbrio na sua mitocôndria. E é o que a gente falou, né? O cálcio, ela é um grande reservatório de cálcio. O excesso de cálcio é um problema, a ausência de cálcio é um problema. O cálcio é um sinalizador para a transmissão neural. O cálcio ele é necessário para a contração muscular. É ele que faz com que seja possível a actina e a miosina, que são as fibras musculares, deslizarem uma sobre a outra. Sem ele, não tem jeito. E quem está regulando a homeostase do cálcio dentro da célula é a mitocôndria. Isso tudo vai gerar questão da imunidade, ela vai controlar tudo isso que está acontecendo. Se ela sentir a presença de um patógeno, ela gera reações que vão levar ao ataque a esse patógeno. E principalmente o que a gente estava falando, dos ROS, que são os mensageiros de adaptação ao estresse, que a Solange estava falando. Lá na frente você vai falar como que a gente aumenta a quantidade de eficiência das mitocôndrias. Por favor. Depois assim. Fica quietinha, calma. Por favor. Produzir o rosa aí. Não, eu vou falar de uma coisa muito legal. Isso aqui eu acho fantástico.
as mitocôndrias, elas são exclusivamente maternas. O DNA mitocondrial, ele é exclusivo materno. Ninguém herda o DNA mitocondrial do pai. Porque as mulheres são as mulheres. É claro. Isso é interessante, hein? Isso é muito É muito legal. Tudo a ver com o dia 8. Aliás, outro dia foi o dia das mulheres. Exatamente. Dia 8, dia 8. E a hora que eu nem entrei nisso aí, ia deixar a Júlia tá nota 10. Pode seguir em frente. Quando vai ter a fecundação do óvulo, as células, as mitocôndrias do espermatozoide, elas são marcadas por uma proteína que chama ubiquitina. Ela é como se fosse um selo de que é para ir para o lixo. Então, o óvulo vai e faz a autofagia, se alimenta e destrói as mitocôndrias paternas. Porque isso é como se fosse uma maneira da célula se proteger de uma guerra genética dentro dela. Então, ele fala assim, para não ter uma disputa entre mitocôndrias com genéticas diferentes, vão usar só da mãe, elimina a do pai. Isso é fantástico. Esse processo é maravilhoso, tá vendo? Tá vendo a importância da mulher? Ô, gente, desculpa, mas eu sou assim mesmo. Não, mas é isso que você está falando, Júlia, é degradação, né? A degradação. ubiquitina, ela é o processo que a célula realmente, você falou certinho, manda para o lixo, porque Exatamente. não é para ficar presente ali, não. Tem que degradar, tem que acabar. Exatamente. Não precisa humilhar, não. Isso é ciência, ó. Eu não estou falando nada. Foi Deus que inventou isso aí, ué. Demais, né? Isso é muito fantástico, eu fiquei pensando sobre isso, porque a gente tem que eu vou falar mais na frente, né? As mitocondriopatias, que se você parar para pensar de um ponto de vista espiritual, é uma questão kármica herdada da sua mãe. Olha. Né? Não tem como vir do seu pai, se você for parar para pensar nesse sentido. Nossa, que interessante. Aí, nessa hora, a gente pode culpar a mãe. Arrumando um jeitinho, né, Geraldinho? Arrumando. Mas tem uma coisa muito interessante que é a heteroplasmia. O que é a heteroplasmia? Que quando você herda o DNA da sua mãe, alguns genes podem vir mutados. Então, pode ser que você não tenha mitocôndrias dentro de uma célula com o mesmo DNA. Elas podem vir algumas com mutação e outras não. Elas não são homogêneas, elas são heterogêneas. E o que é legal disso? Porque a quantidade de mitocôndrias com mutação existe um limiar. Até 60% as mitocôndrias saudáveis conseguem segurar a célula. Passou desses 60%, aí já começam a aparecer os sinais das mitocondriopatias. Então, por que isso é mais legal ainda da gente pensar em um ponto de vista kármico espiritual? Né? Porque você pode ter 2 irmãos herdando mitocôndrias da mesma mãe, um pode ter 70% de mutação, outro pode ter 20%. Os 2 podem ter a capacidade de desenvolver, a questão para desenvolver uma mitocondriopatia, mas um só vai desenvolver. Os 2 podem herdar, mas um só vai desenvolver. E aí, então, entra a questão kármica pré-existente. E aí entra a questão kármica pré-existente já na nossa mitocôndria. Que interessante. Isso aqui eu achei fantástico. Esse que eu tava falando, é ego mitocondrial. Isso aqui eu achei maravilhoso. Por quê? Só adentrando na questão da questão genética vinha apenas da mãe, eles encontraram o título, que é bonito. a Eva mitocondrial e a evolução. Por quê? Quando eles começaram a buscar de onde veio o êxodo da população para poder povoar todo o planeta Terra, como eles conseguiram encontrar um ancestral em comum? Pela mitocôndria. Porque a mitocôndria, apesar dela ter muitas mutações, elas são mutações muito retilíneas, então são fáceis de ser rastreadas. E eles descobriram que a Eva mitocondrial é uma mulher que viveu há 200 mil anos atrás na África. Legal. Então quer dizer que todos nós temos em comum
uma ancestral que viveu na África 200 mil anos atrás. Isso é muito lindo, gente. É muito Que é legal. a figura simbólica da Eva. Que é a figura simbólica da Eva. E aí, quando eu estava estudando, a questão foi, mas então quer dizer que não tinha nenhuma outra mulher? Só existia ela? Obviamente que não. Só que como a gente já entendeu que a mitocôndria ela não passa o DNA paterno para adiante, quer dizer que todas as outras mulheres tiveram a sua herança genética findada em algum herdeiro masculino. Não foi passado adiante. Então, o teste de ancestralidade é feito pelo DNA mitocondrial também? Essa pergunta. Me ajuda, Solange. Essa eu não sei. Não necessariamente. Eu acho que você pode obter dados, isso é a opinião minha, tá? Mas a gente precisa do DNA todo, sem ser o mitocondrial, para a gente fazer uma análise mais rigorosa, porque só pela mitocôndria, não. Se você parar para pensar que nós somos todos descendentes de uma mulher de 200 mil anos atrás, então eu acho que não seria muito para você fazer um teste. Mas a gente também não é desse, só acho que não. descendente de, por exemplo, essa mulher africana, né? Igual, por exemplo, eu tive meu DNA sequenciado, eu tenho 30% de sequências gênicas de índios norte-americanos no meu DNA. Sim. Né? Então, isso aí não foi descoberto na mitocôndria, foi no meu... Né? Foi no seu então, DNA, assim, seu mapa genético. realmente, assim, a gente precisa de sequenciar o genoma todo de cada pessoa para fazer todos esses traços aí de ancestralidade. Sim, sim. Aí que a gente entra nas mitocondriopatias, porque elas são raras, mas elas existem, né? Elas são preocupantes. Eu peguei 3, a síndrome de Leigh, ela é neurológica progressiva. Ela geralmente ataca crianças de em torno de 2 anos. E todas elas vêm o quê? De uma falha da nossa mitocôndria. Através dessas mutações, quando elas ultrapassam esse limiar em torno de 60%, isso vai gerar... Essas doenças são gravíssimas. A de Leigh, por exemplo, a criança tem dificuldade até de produzir energia para mandar a resposta para o pulmão para que haja respiração. As melas, o que elas fazem? São as miopatias, as questões de encefalopatias, são ácido lático em acúmulo por uma falha da nossa mitocôndria. E uma coisa muito impressionante das melas é que ela tem também um episódio muito parecido com o AVC. Ele se assemelha muito com o AVC. Só que o AVC... a gente sabe que são o quê? É quando a gente tem um coágulo que atrapalha o fluxo sanguíneo e leva ao episódio do AVC. Nesse caso, o fluxo passa, só que como a mitocôndria não está funcionando, não consegue fazer o uso do oxigênio. E aí vem um episódio agudo muito parecido com o AVC. Os Dillon é uma coisa impressionante também, porque ele ataca principalmente os homens. Mulheres, às vezes, têm homens jovens, de 15 a 35 anos, que é uma perda súbita da visão bilateral. Por quê? As mitocôndrias, elas param de funcionar de forma eficaz na retina. E quando elas param de funcionar de forma eficaz na retina, o rapaz, o jovem, ele simplesmente para de ter a visão bilateral, sem dor, sem indício, sem absolutamente nada. É uma questão de mutação mitocondrial, do gene mitocondrial. E aí eu falei das mais raras, falar das mais comuns, né, gente? Por quê? Aí que vem... Eu estou assustando, mas para a gente poder cuidar das nossas mitocôndrias, tá? Essa ligação com o espírito. É muito interessante porque aí a gente vem para as mais comuns do nosso dia a dia. O Alzheimer, por exemplo, que a gente hoje... O Alzheimer, eu acho que ele é uma das grandes lutas, né, da nossa sociedade, de entendimento. E a gente sabe que o Alzheimer ele é causado pelo acúmulo das placas de proteína beta-amiloide. Essas placas, quando elas se acumulam, elas causam o rompimento da ligação entre os neurônios e as falhas de memória. Mas qual que é o princípio disso tudo?
princípio disso tudo está na mitocôndria. Porque quando a mitocôndria começa a falhar, falta a energia para o seu cérebro funcionar, começa a gerar muito ROS, começa a gerar estresse oxidativo, e esse estresse oxidativo é o start para a produção das placas da beta-amiloide. E principalmente também o que acontece? Começa a falhar o que a gente chama de mitofagia, que é parecido com a apoptose. A apoptose é a morte completa da célula. A mitofagia é quando a mitocôndria causa autodestruição porque ela não está em bom funcionamento. Então, além disso tudo, a mitofagia começa a falhar e você começa a ter várias mitocôndrias que não funcionam se acumulando e produzindo mais estresse oxidativo e mais placa e mais estresse, e aí vem o Alzheimer e a sua progressão. O Parkinson vem também da questão da mitofagia, da falha da mitofagia da nossa mitocôndria, porque aí começa a ter um acúmulo de mitocôndrias que não funcionam nas nossas proteínas, nos nossos neurônios dopaminérgicos, a parte dopaminérgica, e que aí vai começar, esse acúmulo gera até a morte celular, que vai começar a causar os tremores, que a gente já conhece, que são comuns na doença de Parkinson. Diabetes, também todo mundo passa por, né, tem alguém na família, um amigo que tem diabetes. Trata-se de uma dificuldade da mitocôndria justamente em fazer a beta-oxidação, a queima de gordura. Quando ela não consegue fazer de forma eficiente a queima de gordura, começa o quê? A juntar toxicidade de todos os elementos que ficam dentro do citoplasma celular, e isso gera uma dificuldade de resposta à insulina, que é o que a gente conhece, que é a resistência insulínica da diabetes. E, por fim, o câncer. O câncer foi algo que eu não sabia, eu fui pesquisar realmente, eu fiquei realmente impressionada, porque eu achava que o câncer ia se aproveitar da mitocôndria para multiplicar mais rápido, né? Que ele quer ter muitas células e se multiplicar mais rápido, mas ele justamente faz o contrário, ele faz uma reprogramação da sua mitocôndria. Ele faz o quê? Ele deixa de usar a respiração celular, ele usa a respiração anaeróbica, sem oxigênio, para que justamente ele tenha mais substância para formar novas células, mais aminoácidos. É como se ele produzisse mais tijolos para construir mais muros naquele tumor. E o mais impressionante de tudo também, porque quando ele começa a crescer, as regiões tumorais elas são um pouco irrigadas, né, com sangue. Então, justamente, ele precisa continuar se multiplicando com a ausência de oxigênio. O oxigênio vem pelo nosso sangue. Vai falar de coisa boa, né? Que a gente sabe também que nós estamos entrando em um planeta em regeneração. A ciência está vindo nos socorrer para acabar com essas doenças, para melhorar a nossa vida, né? E a gente tem aqui algumas possibilidades de melhora através de recursos científicos da nossa mitocôndria. A gente tem a mitoterapia, que é quando você retira as mitocôndrias danificadas e substitui por novas mitocôndrias. A gente tem a MRT, que é fantástico, que é a técnica do bebê de 3 pais. O que é a técnica do bebê de 3 pais? Você vai ter uma doadora de mitocôndrias para o seu filho. Você faz uma troca das mitocôndrias mutadas do bebê, que tem essa mitocondriopatia, por mitocôndrias de uma doadora. Demais. Isso é maravilhoso. Aí que a gente chama de técnica do bebê de 3 pais. Aí fala assim, mas vai interferir de alguma forma na questão física da criança? Não, isso aí está tudo dentro do DNA do núcleo da célula. Vai ser só uma maneira que a ciência encontrou de diminuir as doenças através da nossa mitocôndria. E a edição gênica, que a gente sabe que a edição gênica, quando a gente fala do DNA nucleico, né,
ela faz um corte do DNA, que ele se regenera, você tirando a parte problemática. Mas na mitocôndria isso não é tão simples, porque a mitocôndria, o DNA da mitocôndria, ele não tem a mesma capacidade de se regenerar que o DNA nucleico. Então eles desenvolveram uma técnica que você faz uma mutação em um gene lá dentro da mitocôndria, sem gerar o cisalhamento, que vai consertar ali aquela mutação. E é maravilhoso, é lindo. Só que ainda muito inacessível, né? Muito caro, muito difícil, enfim. Só de saber que já existe, né? Uma maravilha. Está caminhando, né? Aí vem a sua parte, Cecília. Como melhorar a saúde das nossas mitocôndrias. Para quem não sabe, eu sou graduanda de nutrição e pós-graduanda em esportiva, então essa é a parte que eu mais gosto. É a parte que eu mais gosto. Quando eu falo para todo mundo, faz exercício, se alimenta bem, não é só estética, gente. Estética é brinde. Estética é brinde. Qual que é a única forma? Não existe outra. Qual que é a única forma de você gerar novas mitocôndrias? Biogênese mitocondrial. Qual que é a única forma? Exercício físico. Você precisa aumentar a demanda para que haja uma maior produção. Quando o seu corpo começa a exigir mais e mais energia, as mitocôndrias falam assim, peraí, vão multiplicar. Então a gente precisa produzir mais. E eu fico imaginando, né? Aí a gente começa a imaginar na questão espiritual. Então, quer dizer que se eu multiplicar as minhas mitocôndrias, eu sou capaz então de diminuir o impacto dos meus pensamentos negativos no meu corpo? Pode ser uma opção. Porque uma coisa é você ter... diluir, né? Diluir esse impacto. Né? Uma coisa é você ter 10 soldados funcionando com 50%, outra coisa é você ter 100. Né? Se você gera um desequilíbrio. Aí o que a gente fala do jejum. O jejum que é muito famoso, né, pelo prêmio Nobel. Porque ele gera justamente a mitofagia. Ele vai fazer uma limpeza celular das células que não estão funcionando de forma eficaz. Eu sempre falo, todo mundo fala assim, eu tenho pavor de dieta. Eu falo, é saudável você viver com pelo menos um pouquinho de déficit calórico. Você estimular o seu corpo a fazer essa limpeza das células ruins, não acumular mais células ruins, sempre estar em constante limpeza. Então, imagina só, é o melhor dos dois mundos. Você está cada vez mais com novas células, estimulando a criação de novas células e limpando as ruins. Você está sempre com células novas funcionando a 1000 por hora. Pela sua opinião, um jejum de quantas horas? Os jejuns com mais de 48 horas que algumas pessoas fazem, eles já são provados que eles têm muitos estudos que mostram que ele leva a um aumento do seu PCR. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que está inflamada e você faz um jejum acima de 48 horas, a sua inflamação tende a piorar. Tem gente que faz. E qual seria assim, um protocolo para a população comum e quantas horas? Algumas pessoas... Então, mas quantas horas? O jejum intermitente. Aí vai de cada um, né? Porque o melhor é o que você dá conta de fazer. Geralmente são 12, 14 horas. 12, 14 horas. Já ouvi 16. 16, também, por aí. Mas assim, se você já consegue 12, já é um caminho. Alguma coisa, né? Os 14, você já está melhorando, mas você não precisa de ficar 20 horas sem comer. Não tem necessidade. Eu acho assim, 14 horas é tranquilo. Eu fiz por um bom tempo e foi muito bom. Incentivoso. 14 horas, 16 horas, você já colhe os benefícios. Nesse caso. Eu já vi um período assim, bem curto. Mas assim, deu super certo. Eu vi a diferença. Eu me sentia muito mais ativa. Eu estava fazendo exercício na época também. Ativamente. Com o jejum. Foi assim, uma energia assim, maravilhosa. É o auge. Voltar. É o auge. Você pensa bem, se eu estou falando aqui com você que 20% de toda a energia do seu corpo é o seu cérebro que usa, e você está otimizando todas as usinas, você está trazendo ali o melhor possível para a sua questão mental.
você tem clareza mental, você tem desenvolvimento. Então você começa a estudar melhor, a prestar mais atenção nas coisas, a sua memória melhora. Olha o que a gente estava falando aqui com relação com Alzheimer. Vai desinflamando, né? Vai desinflamando. Aí é o que a Solange falou no início, porque o estresse oxidativo gera o quê? Inflamação. Não tem aquela da gente pegar e falar assim, eu preciso desinflamar para começar a fazer uma coisa. Não, você está inflamado. Você vai fazer alguma coisa para desinflamar. Entendeu? Aí, sono, né, gente? Que todo mundo negligencia tanto. Todo mundo queria ser igual o Chico Xavier e dormir 1 hora por dia, né? Desafio, né? Mas o sono é extremamente necessário, porque é durante o sono, principalmente, que o seu corpo está usando o mínimo, e ele dá o descanso para a sua mitocôndria, para que seja feita toda essa limpeza, para você começar um ciclo novo no dia seguinte. E quando a gente fala da suplementação, hoje tem muita gente usando o NAD+, e a coenzima Q10, que falando assim de forma simplista, ela vai ser como se fosse um lubrificador para os prótons na sua mitocôndria funcionarem de forma extremamente eficiente. E eu não vou resistir também, como esportista aqui, eu tenho que falar da creatina. A creatina, ela é essencial para ela dar a moeda para a sua mitocôndria ter cada vez mais ATP. Então, quem acha que a creatina ela é unicamente para força, para a pessoa que está na academia, ela é muito mais do que isso. Hoje a creatina está ligada justamente por essa questão da mitocôndria, por uma questão de energia cerebral, ela está ligada à melhora de depressão. Tem estudos que mostram mulheres usando a creatina junto com o tratamento, obviamente, com uma melhora muito grande no tratamento de depressão. Tem pessoas usando a creatina para a questão do Alzheimer, para a questão de fadiga durante o dia por conta do estresse oxidativo. Então, quando a gente fala de suplementação, ela também é crucial aí para as nossas mitocôndrias. Fala essa frase aqui, é importante. Cuidar das mitocôndrias é cuidar da nossa vitalidade. É cuidar de tudo como um corpo, como um todo, né? Saúde física, mental e, consequentemente, espiritual. E aí, né? Só finalizando, está ligado a um bom envelhecimento. A gente já soube que a questão de todas as doenças, as inovações, a saúde metabólica, né? Mas também ao envelhecimento. Se você cuida das suas mitocôndrias, você cuida do seu envelhecimento de forma mais saudável. Você tem um corpo funcionando de forma mais saudável. O envelhecimento está muito ligado também às suas mitocôndrias começarem a parar, começarem a ir mais devagar. Então, se você cuida das suas fábricas, das suas usinas, você está cuidando de uma vida mais tranquila, de uma velhice em paz, né? Sem doença, sem dificuldade. Você trouxe os cartõezinhos, né? De visita? Por favor. Então, por quê? Porque as mitocôndrias, elas fazem fusão, fissão, mitofagia. O que elas vão fazer? Elas se unem para poder dividir nutrientes, elas se dividem para poder tirar partes ruins, elas se degeneram, né? Elas se destroem. Então, se você cuida das suas mitocôndrias, você está cuidando de uma velhice, de um envelhecimento eficaz, saudável. Agora, você imagina isso tudo quando você passa o dia inteiro reclamando, o dia inteiro falando mal do outro, o dia inteiro se estressando. O que você está fazendo? De acordo com o André Luiz, com as suas mitocôndrias. O que você está gerando para dentro de você em desequilíbrio dentro do seu corpo? E isso é que eu não falo, eu acho que nem 5%, né, saúde? E é isso, a saúde mitocondrial é o pilar central da longevidade. Cuidar das mitocôndrias é cuidar da nossa vitalidade. Tá bom, gente? Eu espero ter ajudado um pouquinho, ter falado bem.
Que carinho. Não dei carinho pra ele hoje ainda, não? Spielberg. Tem o meu Deus. Spielberg fez uma série Dinossauros e uma outra, que eu esqueci o nome agora. Obrigada, viu? Gente, só dando uma pincelada aqui sobre um assunto que eu gosto muito, que é essa tecnologia CRISPR, que é a tecnologia de edição de genes. Se não me engano, no ano de 2021, os inventores dessa tecnologia ganharam o Prêmio Nobel de Medicina, né? Isso está bastante avançado. Nós temos, nos Estados Unidos da América do Norte, várias empresas que estão desenvolvendo essa técnica, né? A Editas Medicine, a Intellian Therapeutics, a Vertex Therapeutics e a CRISPR. Tem uma que chama-se CRISPR Therapeutics. Elas estão, assim, a um passo de ganharem a aprovação do FDA, ou seja, a chancela final de um longo processo de pesquisa que tem mais de 20 anos, né? Começou nas universidades californianas e também ali da região de Boston, nos Estados Unidos. E eles estão conseguindo fazer já essa edição do gene, né, do DNA das pessoas doentes e curando cegueira, curando surdez. Foi muito interessante, há 15 dias atrás eu publiquei no meu Facebook, eles fizeram com sucesso a edição de um gene de um bebê que estava muito doente no ventre materno, que se ele nascesse, ele teria rejeição total a qualquer tipo de alimento, ele teria uma alergia daquelas gigantescas e não conseguiria provavelmente viver. E eles descobriram isso muito antes, né, do nascimento da criança e aplicaram essa técnica de edição do gene que causa esse tipo de desequilíbrio mitocondrial. E aí, então, a criança nasceu super saudável, não tem nenhum traço de alergia, né? E a criança nasceu, na realidade, há 15 dias atrás. Olha que beleza. Então, nós não estamos falando de ficção científica. Nem de um futuro tão distante. Exatamente. Nós estamos falando aqui, o que a Júlia falou, é ciência atual, né? Ciência de ponta, que está executando conquistas científicas maravilhosas. Quem quiser entrar no site da Editas Medicine, por exemplo, vai ver lá que todos os projetos de pesquisa dela, naturalmente, depois de vencer toda aquele rito, né, de aprovação da agência reguladora dos Estados Unidos, que é a FDA, eles serão capazes de curar 6.000 tipos de doenças. Prestem atenção, não é uma nem duas, são 6.000 tipos de doenças. E eu fico muito feliz, eu fico empolgado, porque lá na década de 80, eu ouvi isso de Chico Xavier. Eu ouvi dele que nós chegaríamos ainda nos primeiros 50 anos, primeira metade do século XXI, atingindo a possibilidade de curar todas as doenças do corpo físico. Em 2012, eu fui entrevistado na casa de Chico Xavier e acabou virando o documentário Data Limite, não é? Em que eu falei isso, a possibilidade da cura de todas as doenças. E ver isso acontecendo, gente, é realmente, mais ainda eu fico impressionado com quem? Com Chico Xavier. Né? Como que esse camarada, lá, muito antes, a Júlia mostrou aí para vocês,
a comprovação científica do que André Luiz escreveu em 1958 em Pedro Leopoldo, foi o último livro que o Chico psicografou em Pedro Leopoldo, Evolução em Dois Mundos, só veio 10 anos depois, em 1968. Isso mostra o quê? Mostra a procedência do trabalho da equipe espiritual que coordenou essa tarefa revelatória, antecipatória científica aqui na Terra, através de Chico Xavier. Isso foi acaso? Não. Né? Não era a tarefa dele tratar de ciência, mas a tarefa de levantar o véu à verdade. Né? Para quê? Para que no futuro da humanidade a própria ciência chegasse à conclusão daqueles fatos que foram inúmeros deles. Né? Semana passada eu trouxe inúmeros fatos também, que foram necessários para mostrar a procedência dessa tarefa. A tarefa do Espiritismo cristão, consolador e esclarecedor. Porque lá no último livro de Allan Kardec, que é a Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, que Allan Kardec publicou no dia 6 de janeiro de 1868, no primeiro capítulo, na realidade, ele transformou um livreto que ele já tinha publicado antes no primeiro capítulo do último livro dele. Esse livreto e virou o primeiro capítulo, chama-se O Duplo Caráter da Doutrina Espírita. E aí ele vai dizer que a doutrina espírita tem um duplo caráter. O caráter de revelação divina de Deus aos homens, através dos espíritos superiores, né, coordenados por nosso Senhor Jesus Cristo, que é da parte daquilo que desce dos céus à terra. E a outra parte, isso aí a gente não tem controle, né? Porque é o que vem em matéria revelatória do alto, como foi o caso, por exemplo, da tarefa de Chico Xavier, né? Do outro lado, Kardec conclui, a outra parte, que é também parte revelatória da doutrina espírita, é a nossa parte de seres humanos pesquisando a verdade e atingindo a verdade pelo esforço próprio da ciência em todos os níveis, em todas as escolas científicas existentes na face da Terra, para que a cada avanço científico, esse avanço científico, tornando-se conhecimento, possa aderir à sabedoria, que no fundo é a revelação das leis divinas, que são sábias, que são perenes e que são justas, não é? Isso é muito importante. Lá no início, a Júlia falou conosco do início da mitocôndria, né? Que a mitocôndria é essa Eva, como é que chama? Mitocondrial? Mitocondrial, por quê? Ela era uma bactéria antes, e não por acaso, eu sentado aqui, falei, gente, é por isso que eu assisti no sábado. Até o João falou comigo, o que você está vendo de dinossauro? Eu fiquei o sábado inteiro vendo os dinossauros do Steven Spielberg. Recomendo a todos vocês. É extraordinário. E depois aí aparece uma outra série, você achou o nome? Terra Nova? Pode ser? Não. É sobre evolução, qualquer coisa da evolução. É dele também? É dele também. Então, eu assisti 2. Fui parar, 3 horas da madrugada, ou 4 horas da madrugada do domingo. Por quê? Lá mostra o seguinte, que justamente antes do período Triássico, não é? A 99% dos seres que habitavam a Terra, eles não utilizavam o oxigênio na sua vida, não é? E o oxigênio para eles era danoso, era tóxico. Olha só. A vida no nosso planeta? A vida no nosso planeta. Então, são 2 séries do Spielberg que eu recomendo a todos, A Vida do Nosso Planeta e a outra que é Dinossauros, que é a história da evolução das criaturas na Terra. Então,
um grande evento catastrófico aconteceu antes do período Triássico, que foi justamente uma explosão de supervulcões extraordinariamente grandes, que nem se comparam com os que nós temos hoje, e que acabou com 99% da vida existente na face da Terra. Ou seja, todos aqueles seres que não viviam com o oxigênio, que o oxigênio era prejudicial à manutenção da vida deles, foram extintos de uma hora para outra, com uma grande erupção vulcânica no mundo inteiro, não é? E a partir daí aconteceu nos oceanos uma revolução de vida e surge então essa bactéria que é a Eva mitocondrial, não é? E que vai de alguma forma ser absorvida pelos seres que sobreviveram a essa grande catástrofe, não é? E que ela vai ajudar esses seres a ter a possibilidade de respirar oxigênio. Olha que interessante. E é a partir daí, gente, que surgem as plantas. E a terra se cobre de vegetação. A terra inteira se cobre de vegetação. E sem essa possibilidade, e a própria vegetação vai gerar mais oxigênio, né? Tudo isso é o quê? Preparação para a chegada dos animais futuros. Deus. Né? E a gente vai ver isso, que Emmanuel vai tratar disso, e o próprio André Luiz vai tratar disso no início do livro Evolução em Dois Mundos, mas o Emmanuel vai tratar disso no livro A Caminho da Luz, no início do livro, né? Mostrando as etapas que foram presididas por nosso Senhor Jesus Cristo para que nós pudéssemos um dia viver e evoluir na face da Terra. Pois não. Eu fiquei pensando que se em um futuro próximo, nós então teremos a cura para todas as doenças. Do corpo físico. Pois então, aí eu ia perguntar, do corpo físico. Então, nós temos que considerar o quanto que a saúde mental tem que andar. Isso. E onde é que nós vamos colocar o sofrimento nesse caminho. Porque se não teremos mais o sofrimento pelas doenças físicas, onde é que nós vamos colocar essa energia? Porque nós estamos muito acostumados a sofrer com uma dorzinha de cabeça de horas, reclamando. É um desafio. Que treino nós temos que fazer? Porque esse sofrimento vai ter que ser colocado em outro lugar. A resposta à sua pergunta, Chico Xavier deu no programa Pinga Fogo, da TV Tupi de São Paulo, em 1971, quando ele próprio fez uma previsão, que chegaria o dia em que a humanidade terrestre teria a evolução muito rápida, só que ele falou um termo que era apropriado da época, não é? Ele não falou tecnologia, como é que me lembra? Automação. Da automação, olha só. Que a Terra chegaria a uma evolução muito grande da automação e que a automação aposentaria os seres humanos de um trabalho mais rude no dia a dia das suas ocupações profissionais, para que os seres humanos tivessem condição de estudar mais e se elevar espiritualmente com mais tempo. É a IA. Olha só, e nós estamos vivendo isso. Hoje é a inteligência artificial. Por isso que eu não temo a inteligência artificial. Né? Naquela época não existia esse termo. Quer dizer, o termo que Chico Xavier cunhou no programa foi automação, que não deixa de ser verdade, não é? Mas hoje nós estamos chegando aí, na inteligência artificial, ajudando, inclusive, todas essas eras aí. Existem empresas nos Estados Unidos, no Japão, na Coreia, na Europa, fazendo justamente a pesquisa dessa mitoterapia aí, como apressar a pesquisa da cura dos problemas da mitocôndria para favorecer
que os nossos corpos tenham vida mais longa e com mais saúde. Engraçado, Geraldinho, no congresso que eu fui de IA, eles falaram justamente isso. Eles falaram assim, Espera aí, gente, eu estou ouvindo. Eles falaram justamente isso. As pessoas ainda não entenderam que a IA não veio para tomar empregos. Ela veio para te dar mais tempo de ser humano, fazer menos tarefas Exatamente. repetitivas e se dedicar a ser mais humano. Exato. Esse é o nosso desafio. No fundo, é a proposta de Jesus, né? Para a nossa humanização. Ok? Só vou te pedir para falar no microfone, por favor. Tem um aqui, ó. Eu trabalho com saúde integrativa, saúde Olha aí, que biopsicossocial. beleza. E ficou caladinha esse tempo todo. E eu estava ouvindo tudo e me veio nas aulas, né, que eu ministro para os meus alunos o seguinte, e pegando um gancho na pergunta da nossa colega, que ela, como que fazer? Isso. Nós somos seres fisiológicos, biológicos, emocionais e espirituais. Então, a saúde... É o ser integral. É o ser integral. Isso. Então, não adianta eu cuidar do corpo Isso. se eu não cuido do pensamento, da minha mente. Da mente, do espírito. Do espírito, da minha alma. O sintoma, na verdade, ele é um sinal de que a minha alma está adoecida. Isso. E que eu preciso olhar para isso. Exatamente. Então, que a gente tenha muito carinho ao olhar para a gente mesmo como um ser integrativo. Não só o advogado, a médica, a nutricionista, mas a pessoa que está ali dentro. A gente tem um carinho muito grande e ter um cuidado com muita delicadeza. Não agir com violência nos nossos pensamentos e sentimentos, mas agir com leveza. O sentir é permitido. É permitido sentir. Claro. Mas o que eu estou fazendo com esse sentimento? Aí é que a gente encontra um caminho de cura. Exatamente. Obrigada. Muito obrigada. Adorei sua participação. Esse é o resumo de tudo. Né? Na nossa proposta aqui é essa. É maravilhoso. Gente, a gente agradece a presença de todos. Semana que vem tem mais. E o Samuel vai fazer a prece final para a gente. Querido Jesus, a Te agradecemos por esse estudo maravilhoso que nos faz refletir a importância do cuidado do nosso corpo, do nosso espírito, de nossos pensamentos, de nossas atitudes de cada dia, que cria um ambiente tão necessário para o nosso crescimento, da nossa alma, exercitando os ensinamentos do Cristo, colocando em prática em nosso dia a dia, criando a harmonia necessária para o nosso caminhar, para o nosso crescimento, que possamos colocar esse ensinamento em prática, em cada dia, em cada oportunidade que temos de exercer o bem ao próximo, o bem àqueles que nos rodeiam, os ensinamentos de Jesus, que nos dão a ferramenta para que possamos nos elevar a cada dia. Que Jesus abençoe a todos, que assim seja. Assim seja. Graças a Deus. Até semana que vem, gente.